14 de janeiro, pessoal, dia do treinador. Qual foi o maior treinador da história do Goiás Esporte Clube, hein? Pois é, essa é uma pergunta que divide opiniões, mas eu acho que a maioria chega nos nomes que eu vou apresentar aqui. Do Paulo Gonçalves, do Hélio dos Anjos, do Geninho, treinadores que se destacaram na história do Goiás. Tem também, por exemplo, grandes treinadores que passaram por aqui, como o Luiz Felipe Scolari, o Carlos Alberto Silva, o Nelsinho Batista, o Cuca, treinadores que também trabalharam na equipe do Goiás. Mas eu ressalto esses treinadores principalmente pelas conquistas que eles tiveram no clube. Para mim, o número 1, o maior treinador da história do Goiás é Paulo Gonçalves. E vou explicar por quê. Ele montou o time que o Goiás entrou no Campeonato Brasileiro de 1973. E isso foi importante porque foi a primeira participação do Goiás na Série A, na primeira divisão, e isso acabou já trazendo uma campanha razoável, 13ª colocação, tinham muitos participantes na primeira divisão, e ali acabou abrindo as portas para o Goiás ao cenário nacional. Destaque também para Paulo Gonçalves no Campeonato Brasileiro de 1983. Ali era a primeira melhor campanha do Goiás, a campanha de destaque, 5º lugar. Em 1996, o Goiás estava caindo para a 2ª divisão. Estava sendo rebaixado. O Goiás tinha um treinador chamado Cabralzinho. Mandaram ele embora. O Goiás estava com dificuldades financeiras. Chamaram o Paulo Gonçalves. Ele aproveitou os jogadores da casa e acabou fazendo naquele campeonato uma recuperação extraordinária. De candidato a rebaixamento, o time se classificou para a 2ª fase entre os 8 primeiros. Passou do primeiro mata-mata, passou do segundo, chegou na fase semifinal do campeonato, enfrentando a equipe do Grêmio, que viria a ser campeã daquele campeonato brasileiro de 1996, derrotando a Portuguesa na grande decisão. O técnico era Paulo Gonçalves. E aquele campeonato foi importante porque o Goiás revelou o Lúcio, e o Lúcio veio a ser adquirido pelo Flamengo. Mas o fato do Goiás ter negociado com o Flamengo abriu uma outra porta para o time esmeraldino, que foi a entrada no Clube dos 13. O Kleber Leite era o presidente da equipe do Flamengo, negociou com o Ailê Pinheiro, negociou com os dirigentes do Goiás, e essa proximidade fez com que o Goiás entrasse no Clube dos 13. Então aquilo ali foi um marco. Por isso eu coloco o Paulo Gonçalves como o maior treinador da história do Goiás. Em segundo, e ali bem perto do terceiro, quase um empate técnico, segundo eu coloco o Hélio dos Anjos, que teve participações marcantes e se identificou muito com a camisa esmeraldina. Ele, por exemplo, participou da conquista do pentacampeonato, do Campeonato Brasileiro da Série B, a conquista em 1999, participou do tricampeonato da Copa Centro-Oeste. E nessas passagens, ele teve participações destacadas quando participou da revelação de jogadores e até da recuperação de jogadores dentro do próprio Goiás. Por exemplo, o Aloysio estava em baixa, ele participou da revelação do Fernandão, do Araújo, do Josué, do Alex Dias. Jogadores se destacaram no período do Hélio dos Anjos e que em muitos deles o Goiás conseguiu fazer grandes negociações e trazer dinheiro para o clube investindo na estrutura. Hélio dos Anjos eu coloco na posição de destaque entre os maiores treinadores do Goiás. E outro que eu coloco é o Geninho. O Geninho fez uma campanha maravilhosa com o Goiás em 2005, quando o time foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, por pontos corridos.
Foi a maior campanha da história do Goiás. E uma campanha que dificilmente, tomara que aconteça, dificilmente pode acontecer novamente. Tamanha superioridade, distanciamento de investimento que existe hoje no futebol brasileiro, foi uma campanha marcante. O Goiás viveu momentos de time grande. O Goiás foi terceiro colocado. Na última partida, enfrentou nada mais, nada menos do que o Corinthians de Tevez. O Corinthians foi campeão brasileiro. Deu volta olímpica no estádio Serra Dourada, mas depois de perder para o Goiás. No dia seguinte, teve a festa Craque Brasileirão, onde premiavam os 3 melhores de cada posição. E o Goiás levou nada mais, nada menos do que 6 participantes para essa festa. 6 eleitos. Não sei se eu vou me lembrar aqui de todos os nomes, mas o goleiro Arley estava entre os melhores goleiros do campeonato, o Paulo Baier, o André Leone, o André Dias, os zagueiros estavam, o Jadilson, lateral esquerdo. Enfim, o Goiás, ele teve essa participação destacada. E o Geninho também estava entre os melhores técnicos. Teve essa participação destacada e por isso eu coloco o Geninho nessa lista. E você, o que acha? Qual é o maior treinador da história do Goiás? Coloque a sua opinião aí nos comentários.